Deixa eu voltar, senão depois a galera vai me matar. Bom, vamos lá. Então, para a gente poder resolver esse exercício, a gente precisa de algumas coisas que a gente já conversou. Primeiro, para que o sistema esteja em equilíbrio, a resultante tem que ser igual a zero. Então, todas as forças que atuarem aqui, somadas vetorialmente, elas têm que dar zero. Segundo, dependendo da quantidade de forças que apareçam aqui, e se a gente pensar como resultante, como cálculo da resultante, como deslocamento, como eu conversei com vocês, a gente chegou a falar sobre isso em sala de aula, eu tenho que partir de um ponto e chegar nesse mesmo ponto. Quando eu parto de um ponto e chego nesse mesmo ponto, formando um polígono, com os vetores que representam as forças que estão atuando no sistema, eu sei que a resultante é igual a zero. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, vamos identificar aqui as forças. Então, a gente tem o peso do semáforo, 43 kgf. Para que esse ponto A não desça, eu vou ter uma força aqui puxando no sentido contrário. Vou chamar essa força de F1. Para que essa força F1 não puxe sozinha para o lado de lá, e para que essa força de 43 também não seja anulada só por F1, eu tenho outro cabo aqui que vai fazer força também, tanto para o lado direito como para cima. Então, as três forças que atuam aqui nesse ponto A são o peso do semáforo, 43 kgf, que é uma força vertical, a força F1, que é inclinada na direção desse cabo de aço AC, e a força F2, que é inclinada na direção desse cabo de aço AB. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tenho três forças. Para que a resultante seja igual a zero, a gente já viu com três forças, eu vou ter que formar um triângulo, partindo de um ponto e chegando no outro, indo de um ponto e chegando no outro, até que eu chegue na minha origem novamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou redesenhar isso aqui de forma ampliada para a gente poder entender melhor. Então, primeiro, a força de 43 kgf é uma força que é vertical. Então, eu saí daqui e vim para cá. Nessa extremidade aqui, origem, extremidade. Nessa extremidade, vou colocar a origem de outra força. Então, eu vou escolher F1, que aponta aqui para o lado esquerdo. Então, eu vou desenhar minha força F1. Então, F1 que aponta aqui para o meu lado esquerdo. Então, saí daqui e vim para cá, depois vim para cá. Essa inclinação está obedecendo a mesma inclinação que estava lá em cima. Agora, para eu fechar esse triângulo, falta o quê? Só desenhar o F2 de volta para cá. Aqui eu tenho F2. Então, esse triângulo ele é composto por essas três forças que estão aqui em cima. Essa vertical de cima para baixo, essa F1 inclinada em direção à esquerda e essa F2 inclinada em direção à direita. Se eu sair daqui e cheguei aqui, significa que a resultante é igual a zero. Agora, o que a gente faz? A gente pega esse triângulo e analisa quais são os ângulos que temos aqui nesse triângulo. Então, aqui, esse ângulo... Não, esse aqui primeiro que é melhor para vocês verem, porque esse está na mesma posição. F2, esse ângulo é o ângulo que F2 forma com a direção vertical. Está aqui, F2 com a vertical, mesmíssima posição. Então, esse ângulo aqui, para mim, vale 75 graus. Esse aqui de baixo, não é a mesma posição que está lá em cima, mas vamos definir. Esse ângulo que está aqui é o ângulo que F1 forma com a vertical. Veja, esse ângulo aqui também não é o ângulo que F1 forma com a vertical? Então, esse ângulo aqui também é 70. Embora não esteja na mesma posição, mas a descrição é a mesma. F1 com a vertical. F1 com a vertical. Então, esse ângulo também vale 70. A condição de existência de um triângulo é que os ângulos internos sejam iguais a 180 graus. Então, se eu já tenho 75 aqui e tenho 70 aqui, para eu poder atingir os meus 180 graus, eu preciso de mais 35 graus. Pronto! Por incrível que pareça, agora ficou muito fácil de eu resolver essa questão aqui. Por quê? Porque existe uma lei chamada de lei dos senos. A lei dos senos diz o seguinte, que cada lado ele está para o ângulo oposto, para o seno do ângulo oposto, assim como os outros lados para os senos dos seus respectivos ângulos opostos. Ou seja, a lei se define da seguinte forma, F1 está para o seno de 75 graus, que é o ângulo oposto a F1, assim como F2 está para o seno de 70, que é o ângulo oposto a 70 graus, assim como 43 graus está para o seno de 35, que é o ângulo oposto a 35 graus. Perdão, 43 kgf está para seno de 35. Então, isso aqui chama-se lei dos senos. Quando eu pego um sistema desse aqui,
e eu consigo desenhar o triângulo, eu não preciso decompor, basta aplicar a lei dos senos. Wagner, eu poderia resolver de outra forma? Sim, eu poderia. Eu poderia vir aqui, ó, colocar aqui ó, um eixo Y, um eixo X, decompor F1, decompor F2 e depois achar por decomposição. Mas dessa forma aqui é bem mais simples de se fazer. Posso fazer da outra? Posso. Eu quero fazer da outra depois para testar para ver se dá o mesmo valor. Sim, vai ter que dar o mesmo valor. De posse disso daqui, agora vai ficar para vocês depois exercitarem, né? Aproveitarem aí e descobrirem para mim quanto vale F1 e quanto vale F2. Tá ok? Até aqui, gente, como é que tá? Tranquilo. Precisa repetir alguma coisa? Não. Não, foi tranquila a explicação. Como vocês não têm esse exercício, né? Basta copiar agora, tá? Ô, professor, aí é só para dar seguimento. Copia o F1 e descobre o seno de 75, copia o F2 e descobre o seno de 70. Meu querido, E agora o assim, que que você faz? Você trabalha a igualdade 2 a 2. Você pode fazer, ó. Você pode fazer, esquece essa parte aqui e faz essa igualdade aqui, ó. F2 sobre o seno de 70 igual a 43 dividido pelo seno de 35. Você calcula o valor de F2. Ou você pode trabalhar essa igualdade aqui, ó. F1 sobre o seno de 75 igual a 43 sobre o seno de 35. Ou depois que você achar F2, pode trabalhar com essa. Ou você acha primeiro F1 e depois trabalha com essa. Tanto faz, do jeito que você quiser. Tá? Você trabalha essa igualdade aqui 2 a 2. Então, pode fazer F1 sobre 175 igual a isso daqui, e depois fazer F2 sobre 170 igual a isso aqui, ó. Aí você escolhe, fica a critério de vocês, tá? Aí pode usar a regra de 3, professor? Sim, você vai usar a regra de 3 para fazer isso. Só que esse é para Olar.